Olha só, e momentos de final de ano. Final de ano significa o quê? Fechamento de ciclos, passamos por um ano intenso, por muitas vezes este momento de final de ano ele é mais intenso. E com todas essas intensidades, o nosso estado emocional ele também fica mais tumultuado, né? Final do ano é um agito. Olha, deveria ter uma regra para que a gente conseguisse diluir no decorrer do ano todas as atividades que acontecem em dezembro. Tem aqueles finais de semana que nós ficamos em casa, parados, de boa, mas dezembro chega. Deixa eu ver aqui que essa internet deu uma Vamos lá, essa internet deu uma oscilada, mas voltou. Vocês estão me ouvindo bem? Escutando certinho? Dei um ok aqui só pra gente continuar, porque a minha, oscilou aqui pra mim. Alguém dá um ok assim se estão me escutando. Beleza, maravilha. Obrigado, Adri. Tá, obrigadão, Rodrigo. Feito, Nil. Então vamos lá, beleza. Olha, acredito que o ano não foi fácil, né? Muitas pessoas, a gente já começa o ano numa intensidade a mil e uma situação vai gerando outra, né? Então, por muitas vezes nós já temos uma certa dificuldade aqui e essa dificuldade acaba gerando diversas outras situações ao redor. E a criança que possui o TOD, crianças ou adolescentes mais opositores, mais desafiadores, faz com que a gente pense assim, olha, faz com que eu pense que, olha, vocês devem ter passado algumas situações bem intensas no decorrer desse ano. Tá? Então, o que a gente precisa pensar? Vamos fazer um fechamento desse ano. Vamos revisitar alguns conceitos que quem me segue há mais tempo já sabe muito bem, mas é sempre bom a gente relembrar, porque eu digo que esses ensinamentos que eu passo para vocês, eles devem ser encarados como um mantra. Não é algo que a gente pensa, assiste uma live, legal o que o Henrique falou e ponto final. Não. Tudo que eu converso com vocês possui uma dinâmica psicoeducativa, ou seja, não é uma aula. São informações técnicas com o objetivo de gerar uma transformação no sistema familiar de vocês. Então, a psicoeducação é um processo terapêutico. E é isso que eu faço com vocês aqui todos os dias. E por isso que hoje já somos quase 120 mil seguidores falando sobre o TOD. A nossa comunidade aqui, ela vai na contramão da internet, porque hoje a internet, as pessoas, é dancinha, é teatro, são coisas engraçadas, e a gente vem aqui para falar sempre de assuntos bem intensos, mas acredito que todos vocês estão aqui justamente porque essas informações, elas geram transformação. Tá? Então, assim, o que a gente precisa entender dentro do tratamento? Henrique, como eu gerencio uma crise? Como eu resolvo uma situação? Como que eu consigo a questão comportamental melhore? Então essa é sempre a primeira pergunta. E que, infelizmente, vocês estão muito errados quando possuem essa preocupação de forma inicial. A nossa primeira preocupação é: o diagnóstico está correto? 2. O plano de intervenção está correto? Então, essa é a nossa primeira preocupação. E, curiosamente, não é a pergunta mais comum que as pessoas fazem para mim.
As dúvidas já são mais avançadas. Só que para nós resolvermos essas dúvidas mais avançadas, nós precisamos ter a base, o plano de intervenção correto. Muitas famílias investem muito dinheiro mesmo. Terapias, tem crianças que realizam diversas terapias além das atividades extras. O tema da live é TOD, tratamento. Muitas famílias investem em terapia, ou seja, têm um investimento financeiro, mas não percebem o retorno comportamental. Eu brinco que é como se nós tivéssemos uma metralhadora, só que na hora de atirar no nosso alvo, a gente acaba ficando vendado e atirando para qualquer lado, ou seja, tem o potencial. Investe tempo, investe dedicação para a intervenção, porém, a intervenção não é correta. Então, Henrique, já fiz de tudo e não consigo melhora. Ele já fez de tudo, mas não fez com estratégia. E as falhas, normalmente, são sempre falhas primárias. Questões básicas de organização, de metas e objetivos para o processo terapêutico. Às vezes as famílias imaginam que o objetivo do processo terapêutico com a criança, em um primeiro momento, é que ela pare com as suas oposições, é que ela pare com seus desafios. As famílias e até mesmo alguns profissionais colocam esse objetivo como o primeiro passo. E aí, infelizmente, a frustração é certa. Porque pensar em resolver as oposições, olha, eu já resolveria no estalar de dedos, beleza. Para eu chegar na resolução das oposições, dos comportamentos opositores, daquele humor raivoso, acordou já virado, eu preciso pensar nas etapas anteriores. E essa é a grande falha. Henrique, meu filho toma 5 remédios diferentes e nada melhora. Em uma consulta eu já digo, é só o remédio? Então a intervenção está errada. A intervenção está errada. É por isso que não melhora. Pode dar 70 comprimidos de remédio. Vai anestesiar, vai deixar sonolento, mas não vai resolver. Então, assim, o nosso primeiro passo é saber para que caminho eu vou. Henrique, eu não consigo fazer o tratamento porque o meu filho não adere à psicoterapia. Henrique, eu não consigo fazer o tratamento porque do local que eu estou não tem profissional habilitado. Só que as intervenções são múltiplas e amplas e todas as pessoas de qualquer lugar conseguem ter um excelente avanço a partir da sua casa através do processo de psicoeducação. Então assim, vamos entrar agora, já fiz uma introdução e vamos pensar aqui no nosso passo a passo. Quem já tem diagnóstico, quem já está num caminho de tratamento, preste muita atenção para entender se o caminho que você seguiu está correto. É muito comum que eu faça supervisão de alguns profissionais que chegam a mim, olha Henrique, eu estou com meu paciente, com meu cliente há 6 meses, há 1 ano e não consigo evoluir. Parece que a gente chega num ponto e não passa. O que eu faço? Eu volto lá para o começo. Na construção do vínculo, nas primeiras etapas de intervenções mais lúdicas. E normalmente eu encontro falhas neste caminhar. Porque a pessoa, o profissional e às vezes até a família não sabe o que precisa seguir, que caminhos precisa seguir para a intervenção do TOD. Então, nosso primeiro ponto, vamos lá. Tenho diagnóstico, não tenho diagnóstico, suspeito que o meu filho tenha TOD, meu filho tem TDAH, mas olha, os sintomas que mais prevalecem para mim são de oposições e desafios. Nem percebo ele tão hiperativo.
Meu filho tem diagnóstico de TOD, mas eu vejo alguns comportamentos do transtorno do espectro autista. Então, essas dúvidas iniciais, nós precisamos resolvê-las com a avaliação psicológica. Primeiro grande erro quando eu busco entender o que é uma avaliação psicológica. A grande maioria das pessoas entendem que uma avaliação psicológica está restrita a uma avaliação neuropsicológica. A mãe, a pai, seu filho precisa fazer uma avaliação neuropsicológica, que é um processo com tempo determinado, onde o profissional aplica alguns testes, faz algumas entrevistas pontuais e, ao final, há uma conclusão. Esta avaliação neuropsicológica, ela é muito importante, porém, ela é apenas uma ferramenta de suporte para o profissional que irá acompanhar de forma sistemática. Vamos lá, vamos de novo. Uma avaliação neuropsicológica é uma ferramenta para um profissional chegar a um diagnóstico. Não é a avaliação neuropsicológica em si que chegará com exatidão a um diagnóstico. Quem dá o diagnóstico é o profissional, que usa a análise desses testes, alguns scores, alguns dados padronizados, para, de uma forma mais acelerada, conseguir avaliar alguns detalhes, algumas minúcias. Tá? Então, este é um ponto fundamental. O meu filho tem um laudo. Como foi feito esse laudo? Só com uma avaliação neuropsicológica. Não, ele possui uma ferramenta de suporte para este profissional. Quando eu vou avaliar questões comportamentais, por exemplo, avaliar um possível TEA, transtorno do espectro autista, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TOD, transtorno opositor desafiador, ou como diz no DSM, transtorno de oposição desafiante, eu preciso ter muito cuidado, porque estes transtornos podem manifestar sintomas semelhantes, assim como quadros depressivos em crianças podem se manifestar a partir de oposições e desafios. Opa, Henrique, tá. Se tudo é muito semelhante, como que eu consigo entender se um comportamento hiperativo ele surge a partir de questões do neurodesenvolvimento ou se esses comportamentos hiperativos surgem a partir de um quadro de ansiedade? Essa criança, esse adolescente, ele é tão ansioso, ele possui conflitivas internas ao qual ele não consegue elaborar e por isso ele somatiza em hiperatividade porque a cabecinha tá mil? Como que eu consigo saber a causa? Somente com um acompanhamento sistemático. Então, eu já escutei profissionais falando, não, eu dou o diagnóstico em 20, 15 minutos, eu já consigo dar um diagnóstico. E eu quero que vocês entendam o porquê eu não consigo dar esse diagnóstico em um curto período de tempo. Então, essa é a nossa primeira revisão do dia. Diagnóstico. Henrique, eu já fiz tudo que a terapia não deu certo. Por quê? O diagnóstico errado. Crianças tomando Venvance em doses cavalares sem ter TDAH. Já pensou? Teu filho tomando Venvance em doses absurdas sem ter a necessidade, porque aquele comportamento hiperativo não é oriundo de questões neurobiológicas. Esse adolescente, ele tem um conflito interno que nem ele entende que tem esse conflito. Porque às vezes a gente sente,
Ai, Henrique, do nada eu fiquei ansioso, do nada me deu uma palpitação, tava tudo bem e do nada eu me senti mal. Nunca é do nada. Nós que não conseguimos ter uma maturidade emocional para identificar a causa. O nosso corpo, a máquina, Deus, ele fez isso aqui perfeito. Mas nos deu liberdade de escolha. Eu vou te fazer semelhante a mim, dentro de uma dinâmica de perfeição, mas tu pode escolher se tu quer seguir um caminho de evolução ou não. Então a gente é perfeito. Quando tem uma falha nesse sistema perfeito, a gente precisa identificar. É oriundo do quê? Uma questão genética? É uma questão vivencial? E a partir disso eu faço a intervenção. Imagina um adolescente com depressão tomando Venvance. Ou um adolescente com um núcleo ansioso, uma conflitiva, tomando Venvance. É igual ter uma fogueira e eu largar uma gasolina. Né? E eu causo mais problemas. É muito comum, eu tenho uma dificuldade, eu não gerencio bem essa dificuldade e eu crio diversas outras situações ao redor. E é o problema que eu criei se tornou maior do que o central. Então é aquilo que eu falo, primeiro a gente limpa tudo, organiza tudo e depois chegamos a um diagnóstico mais específico. Tá, gente? Então, diagnóstico é algo muito delicado. Não, é igual a pergunta assim, um diagnóstico baseado num teste. Um diagnóstico, ele nunca é baseado num teste. Olha só que pesado isso. Ele nunca é baseado. Imagina. Os testes são validados, mas ainda há uma subjetividade muito grande. Né? Ou seja, a melhor intervenção para a criança, segundo os estudos, né? A gente escuta muito hoje na internet o baseado em evidências. A melhor intervenção para uma criança, segundo os estudos, baseado em evidências, é isso, aquilo. Ok. Mas essa pesquisa pesquisou profissionais que por muitas vezes tinham supervisão, tinham suporte, eram os desenvolvedores, bolsas milionárias por trás dessa amostra. Só que às vezes lá no interiorzão do Brasil tem todo o viés do profissional que vai intervir. Então é muito delicado. Cláudia, a gente está numa esfera aqui de diagnóstico. A Cláudia falou assim, as escolas são completamente despreparadas. Mesmo as crianças que têm laudo, a equipe multidisciplinar discriminam as crianças. Massacram os pais, fazem de tudo para tirarem as crianças da escola. Escola é um dos nossos tópicos aqui, nós vamos falar. Só que assim, é aquilo que eu falo. Tu precisa ir para um destino. Tu precisa do endereço, tu precisa do caminho. Tu pode ter o melhor carro, tu pode ter um Porsche para chegar num destino, mas se tu não souber a direção, não adianta de nada. Então o primeiro passo é a gente ter o diagnóstico preciso. A gente vai saber, eu tô com dor na barriga, mas essa dor é do quê? E às vezes o que acontece? Vocês chegam no profissional, o profissional em 10 minutos ali ele já dá uma gama de remédios. Como assim que eu vou? Como que o primeiro passo é o remédio? Primeiro passo é o remédio? Eu recebo o meu cliente, olha só como funciona. Eu recebo o meu paciente, primeira sessão. O que eu quero saber? O que a gente consegue resolver agora? Que o cliente não tá enxergando, tudo bem? Precisa de um olhar técnico, por isso que estão vindo a mim. O que vocês não estão enxergando do dia a dia que a gente vai conseguir organizar? Nossa, Henrique, não tinha percebido isso. Quantos detalhes! Em 2 semanas a gente organiza tudo isso que está evidente. É igual casa bagunçada. Sabe, quando pós-churrasco, esse é um exemplo que eu uso direto.
pós-churrasco a gente olha assim, meu Deus, por onde começar? Mas quando a gente vê, tira uns pratos, organiza uma coisinha, opa! Já dá um arzinho mais, né, de organização, tá? Agora já dá para sobreviver um pouco nessa casa. A psicoterapia é a mesma coisa, vocês chegam com a casa emocional bagunçada, a gente chega na terapia, não, calma. Antes de diagnóstico, antes de remédio, vamos dar uma organizada aqui. Vamos ver o que sobra. Aí a gente organiza. Tinha um conflito entre pais. O pai dizia que era frescura. A mãe mostrando, olha, isso não é frescura, pelo amor de Deus. E aí isso já gerava briga entre casal. Na psicoterapia a gente alinha. Opa! Olha, a criança passou uma semana bem. Ué, mas aí eu nem falei com a criança. Mas tinha um conflito entre pais que causava as crises. Nem era criança. Só que se eu não resolvo o conflito entre os pais, esse conflito tá aqui, ó. Quem é meu aluno aqui do Proinfa 10, dá um coraçãozinho aqui. Fluxo pulsional opositor desafiador. Tá? Quem é do Proinfa 10? Não tem ninguém, nenhum aluno, é todo mundo novo. Fluxo pulsional opositor desafiador. Uma energia que move o TOD. Bom, se não tem aluno aqui, eu já vou deixar o link ali nos stories. É o mínimo, né? Fluxo, por quê? Existem situações que pulsionam as oposições. Não é a criança, é o conflito familiar. A gente resolve isso. Henrique, melhorou. Olha, claro, já resolvemos aqui. Agora, se eu não resolvo o conflito da família, essa criança toma remédio para dar conta das questões emocionais dos pais que numa sessão nós resolveríamos. Então, arruma a casa. Vamos dar uma organizada nisso aqui. E normalmente vocês chegam no atendimento, mas assim, muito desorganizados. Nossa, muito. E assim, até querem se organizar, mas... Ai, nem sei por onde, Henrique. A vontade de sumir. Calma, daí a gente vai, vamos criar um passo a passo. Passo a passo. Tá? E o passo a passo para vocês, que não se cuidam, é assim, é do tipo, tu tá comendo direito? Tu tá tomando, te cuidando, um batonzinho, uma coisa? Tu para 5 minutinhos, toma um cafezinho. É nesse nível que vocês chegam aqui. É nesse nível. Então a gente começa por essas intervenções bem básicas. Porque não adianta eu chegar aqui e dizer assim, olha mãe, olha pai, vocês precisam estar bem amanhã, comecem uma dieta, façam exercício, durmam 8, 10 horas por dia. Não adianta eu trazer metas inatingíveis para vocês. E é o que acontece. Eu preciso criar passo a passo. Então, assim, tem o meu diagnóstico. Cheguei ao diagnóstico. Fiquei 1 ano para chegar a um diagnóstico. Quem é meu cliente aqui sabe. Sabe o quão cauteloso eu sou para diagnóstico. Eu falo assim, olha, está tudo sob controle. Independente do caminho que possa seguir, as intervenções nós estamos fazendo. Não está nada atrasado. Tá? E a partir dessas intervenções eu vou entendendo se eu tenho um autismo, um transtorno do neurodesenvolvimento, se eu tenho um TOD, um transtorno comportamental. Para ti, precisa estar na ponta da língua. O que é um transtorno oriundo do neurodesenvolvimento? Tem que saber. Um transtorno comportamental, qual é a diferença? O que é uma comorbidade? O que é regulação emocional? Quando uma criança entra em crise, o que acontece? Se tu tens uma criança opositor desafiador, um adolescente opositor desafiador, tem que estar na ponta da língua esses conceitos. Esses conceitos. Olha aqui, ó. Andréia aqui falou aqui pra mim, aqui eu vou pegar aqui, ó. Tratei meu filho com a idade entre 14 e 17 anos. Foi super difícil. O mais difícil foi o pai, meu esposo,
aceitar. Existe a resistência, existe. A maioria das minhas alunas são mulheres, são mães. O contato, quase que 100%, surge sempre a partir de mãe. Não tenho a menor dúvida nisso, tá? Mas ninguém é obrigado a entender sobre saúde mental. Eu não sou obrigado, a minha filha, a entender questões médicas. De tempo, por eu não entender, por eu não saber tratar, se dá uma febre nela, uma dor de garganta, eu procuro um suporte médico. Esse médico, ele vai me dizer: Henrique, a Aurora fez a cirurgia das adenoides. Eu autorizei a minha filha a fazer uma cirurgia. É adenoide, super simples. É super simples, mas assim, pra mim foi o pânico. Com pena dela ir pra um hospital pequenininha, tirar as adenoides. Nossa, é pro bem dela, mas a gente sofre. Agora, a médica chegou pra mim e falou: Henrique, senta aqui. Ela tem que fazer adenoide porque ela tem não sei o que, esponjoso, maior, o ar é tal. Tudo isso gera recorrência das dores de garganta que ela tava. Olha aqui no exame. Tá vendo como é inchada? Olha como deveria ser e olha como é. Ela me mostrou evidências. Eu não tive como refutar essa informação. Muitas vezes o pai entra em resistência porque o profissional não traz o embasamento. Teu filho tem TOD por causa disso. Por que eu sei que ele tem? Toda criança é opositora, toda criança é desafiadora. Mas no caso dele, são sintomas comportamentais, não são comportamentos, vamos usar essa expressão, normais. Tá? Só para ficar didático. Ela passa, né, do limite. E esse profissional precisa mostrar para esse pai que está resistente, que é um mecanismo comum. Ninguém quer que seu filho tenha um transtorno mental. O psicólogo disse que tem, eu vou aceitar de boa. Então, assim, tá? Muitos resistem de cabeça dura e para se eximir da responsabilidade. É uma realidade. Mas outros também resistem do tipo assim, daí daquele jeito, né? Quem é esse psicólogo aí disse essa informação? Quero entender. Então é uma responsabilidade nossa mostrar. Nenhum pai resistente à psicoterapia dos meus clientes fica resistente há muito tempo. Porque eu pego, mostro. Não é que eu acho. Estão aqui as evidências, mas eu preciso mostrar. Tá? Então isso acontece muito e na grande maioria é por falta desse processo nosso aqui de educação psicoeducativo. Tá? Então acho que isso é importante a gente conversar. Também muito boa a colocação, porque esse é uma dor que incomoda muitas mães, tá? Não tenho a menor dúvida. Essa canequinha aqui sou eu, era para ser. Não, o TOD, se a gente, o TOD tem que tratar por toda a vida? Não. É um trabalhão. Eu tento trazer da forma mais leve aqui para vocês, mas é uma trabalheira. Quando a gente faz tudo certinho, tá? Tudo tende a dar certo. Tá? Tudo tende a dar certo. Mas é um trabalhão e, nossa, um tratamento demorado. 2 anos, 2 anos e meio. Por quê? Porque envolve... Agora vamos entrar no plano de intervenção, tá? Nós falamos de diagnóstico. Acho que essa pergunta não veio à toa. Sobre o pai, sobre a resistência. O que eu quero tirar? Aliviar um pouco as coisas. Às vezes não é tudo responsabilidade da criança, às vezes é responsabilidade dos pais. Às vezes os pais também não sabem lidar porque o profissional não orienta direito. Quanto mais culpa a gente tirar da gente nessa hora, melhor. Porque não é fácil. Vamos lá.
Vamos firme e forte. 30 minutos aqui. Vamos seguir. Beleza. Nosso próximo passo. Plano de intervenção. Plano de intervenção. Bom, tem o TOD. Tá? Deixa eu só olhar umas perguntinhas aqui que eu achei legal comentar. Por exemplo, assim, né? Só um parênteses, tá, gente? Fiquem comigo aqui e depois que eu trouxer essa reflexão, eu vou falar sobre a tríade de intervenção, tá? O que a gente precisa fazer para o tratamento? Peraí. Ó, vamos pegar aqui, Janaína. Tá? Tenho depressão e ansiedade. Estou em tratamento. Meu filho tem TDAH e TOD. Sinto que eu não vou melhorar do jeito que as coisas estão. Filho cada dia mais agressivo, gritando, esmurrando a porta e a parede. Então assim, a gente tá, né? Tu estás naquele caos assim, sabe? Tu já tá com aquela energia assim, que horas que vai acontecer uma confusão? O que eu falo é um ácido. Tem um ácido assim, ó. Sabe? Parece que não tem aquela paz. Tem sempre uma coisinha assim, ó. Ah, eu tô respirando, mas daqui a pouco vai estourar alguma coisa. Ah, eu tô de boa, mas alguma coisa logo, logo vai acontecer. Então já vamos pular para o nosso plano de intervenção. Plano de intervenção e a tríade de intervenção. Tá? Vamos para todo mundo aqui. Quem é meu aluno, quem não é meu aluno. 3 pontos. 3 pontos. Ambientes. Desenvolvimento dos pais ou dos profissionais, mas vamos falar de pais.